tudo bem? O meu nome é Verônica Gaburro, eu sou arquiteta de interiores, eu também trabalho com mesa posta e por isso eu recebi o convite da Mirella para estar aqui hoje para falar um pouquinho desse assunto tão importante, principalmente no momento que a gente vive hoje, né? Em que sentar-se à mesa ao lado das pessoas que a gente ama faz muito sentido. Em especial nessa semana, né, nesse mês de maio, que é o mês das mães, então a Mirella propôs comemorar, né, fazer a Semana da Mulher Protagonista, porque afinal de contas somos, né, o alicerce da nossa casa. Então, a convite dela, eu estou aqui, eu vou mostrar a mesa que eu acabei de montar aqui em casa, especial para esse momento com vocês. Mas antes de mostrar a mesa, eu quero contar um pouquinho sobre cada item, para te ajudar na hora de você montar a sua mesa aí na sua casa com peças que você já tenha, saber o que pode, o que não pode, enfim. Então, assim, para começar, quando a gente pensa em mesa posta, a gente pode pensar, nossa, mas colocar tudo, depois tirar tudo. Na verdade, assim, quando você vai fazer para o seu dia a dia, você não vai montar uma mesa com muitas informações e com coisas que você não vai usar. Mas se é uma ocasião especial, eu acho que vale a pena você tirar um tempinho para que você monte e cuide com muito carinho desse momento importante, que é compartilhar momentos com as pessoas que a gente ama, tá? Então, quando você for fazer alguma coisa na sua casa e queira montar uma mesa bem bonita, a gente vai começar aqui, ó, pelo forro da mesa, tá? Pela toalha. Isso quer dizer que ela vai ter a função de proteger a superfície da sua mesa. Então, assim, toalhas e jogos americanos, como esses daqui, tá? Em tecido, ou como aqueles jogos americanos no dia a dia, emborrachados, impermeáveis, para que você possa se sujar, ser de fácil manutenção, eles têm a função de proteger a superfície da sua mesa. Então, jogo americano e toalha servem para ser o forro da sua mesa. Devo usá-los junto ao mesmo tempo? Se você quiser, você pode usá-los juntos quando a intenção seja decorativa. Essa mesa que vocês vão ver depois que eu virar ela e mostrar ela inteira, a intenção foi colocar a toalha e o jogo americano por cima, porque decorativamente faz parte da proposta, né, da mesa posta. Mas um ou outro, se você quiser utilizar só a toalha ou só o jogo americano, você está correta, porque eles têm a mesma função, tá? Então, tem muita gente que fala que não pode, que é um crime. Eu gosto de dizer que em mesa posta a gente até tem o certo e o errado, mas você não pode, não é, mesmo que você cometa algum erro na mesa posta, ele não pode ser um erro muito grave, né? Então, forro de mesa, toalha e jogo americano tem a mesma função. Aí nós temos aqui uma peça que muitas pessoas acham, porque é muito linda, é o máximo. De fato é o suplá, tá vendo? Esse daqui ainda em madrepérola, ele é mais bonito ainda. O suplá é uma peça que a gente usa quando você vai oferecer um almoço ou um jantar mais formal. Então, ela é uma peça, não é utilizada no seu dia a dia, tá? E nem pede que seja utilizada no seu dia a dia. Mas se você vai montar uma mesa mais formal, o suplá é super bem-vindo. Para que serve o suplá, né? Para que serve esse prato enorme? Ele é maior do que um prato raso. E ele tem, olha, esse rebaixo que tá aqui, ó, tá? Esse rebaixo que a gente tem aqui serve para que a hora que o prato esteja colocado aqui em cima, ele não dance aqui em cima do suplá, tá? O suplá tem a função de proteger a sua mesa da temperatura da comida que vai ser servida no prato raso. Então, assim, para que vai vir um prato muito quente, com uma temperatura muito alta, então, assim, esse suplá que tá aqui, ele serve basicamente para que a gente possa proteger a superfície da nossa mesa, tá? Depois do prato raso, a gente vai colocar o nosso prato raso, tá vendo? O prato raso serve para comida principal, enfim, é o que a gente usa muito mais no nosso dia a dia, é o prato raso. Ele vai ser posicionado aqui. Depois eu vou virar a câmera para mostrar para vocês o lado certinho de tudo. Eu só tô contando um pouco a função das coisas aqui. A gente também tem guardanapo e porta-guardanapo. Olha aqui, os guardanapos, existem hoje em dia dobras, uma série de possibilidades para que você coloque os guardanapos à mesa, mas assim, você pode fazer como um cone
e você pode usar o porta-guardanapo junto, tá? E aí o guardanapo serve de apoio para você poder colocar assim, em cima do prato ou ao lado esquerdo. Em relação a guardanapos de papel, quando você vai usar o guardanapo de papel, você não usa o porta-guardanapo. Ele serve só quando é para guardanapo de tecido, tá? Você pode usar o guardanapo de papel junto com o guardanapo de tecido. Se você chegar numa casa que você tenha nessa situação, guardanapo de tecido e o guardanapo de papel, qual é a finalidade, né? Por que colocaram 2 guardanapos juntos? Tem algumas alternativas. Primeiro, para que você possa usar, você possa utilizar antes de começar a refeição para tirar o excesso de batom com o seu guardanapo de papel, para que você não manche o guardanapo de tecido, ainda mais se ele for um guardanapo branco, ainda os coloridos são mais fáceis de limpar, mas se ele for um guardanapo branco, é mais difícil de você tirar um batom vermelho, né? Então, se você tiver na mesma situação, o guardanapo de papel, ele é para tirar esse excesso de batom, de repente se tem um vinho tinto, também para você limpar o vinho tinto, tá? Não é tão usual, mas caso aconteça, você já sabe como funciona. E aí a gente tem, depois, né, do prato raso, a gente pode ter o pratinho de sobremesa posicionado aqui. Se ele é um pratinho de sobremesa, ele é para sobremesa? Correto, mas se ele estiver posicionado assim, em cima do prato raso, ele não é para sobremesa, ele é para servir a sua entrada. Então pode ser uma salada, pode ser uma torta, pode ser o antepasto, os pães, o que quer que seja. Quando tá nessa situação de prato de sobremesa em cima do prato raso, é porque aqui será servido a entrada, né, daquilo que vai ser servido ao longo do almoço ou do jantar. Os talheres. Então nós temos talheres, garfos e facas. Basicamente isso, né? Que é o que a gente vai utilizar. E tem as variações dos talheres. Quando a gente pensa em faca, a gente tem a faca para churrasco, é uma faca mais serrilhada. Quando você vai servir um peixe, você tem um outro tipo de faca. Se você vai comer uma entrada com a salada, é uma outra faca. Assim como os garfos também têm tamanhos e funções diferentes, tá? Então, o que é muito importante na hora de você montar a sua mesa? Que aquilo que você for servir, você tenha exatamente o acompanhamento do utensílio à mesa. Então, assim, vai servir peixe? É hora de pôr a faca para o peixe. Vai servir um caldo, uma sopa de entrada? Então, você vai ter a colher de sopa também posicionado para que as pessoas se sirvam. O importante é tudo aquilo que estiver ali em frente ao seu convidado seja o suficiente para que ele possa usar. Isso vale também o contrário. Se você não for servir uma sopa, não for servir um caldo, não tem por que você pôr a colher de sopa. Se você não vai servir uma entradinha, não tem por que você colocar o talher da entradinha, tá? Então, isso vale para os pratos, para os talheres. Agora a gente vai falar sobre taças, né? Como é que a gente posiciona as taças à mesa, uma vez que a gente tem alguns modelos diferentes de taça. Então, para que serve cada uma delas? A primeira é a taça para água, indispensável em qualquer tipo de refeição, em qualquer tipo de confraternização, enfim, qualquer coisa que você vá servir, uma taça ou copo de água é sempre muito bem-vindo. Então, água. Nós temos aqui espumante, tá vendo? A espumante, ela tem a haste e o corpo do copo mais alongado para poder servir os espumantes, tá? Que também tem uma infinidade de espumantes, mas taça para espumante. Vinho tinto. Sempre as taças de vinho tinto, elas são mais bojudas do que as taças de vinho branco, que são essas daqui, elas são menores do que a do vinho tinto. Mais uma vez, tudo vai depender da bebida que você vai servir à mesa. Se você não vai servir espumante, você não vai pôr a taça do espumante. Você não vai servir o vinho tinto, não vai pôr, e a mesma coisa do vinho branco. A única taça que você vai colocar sempre é a taça da água, tá? Porque a água faz bem, na troca do prato, enfim, tá? É uma forma até de incentivar as pessoas a tomarem água. Então, uma taça com água em qualquer situação. E antes de eu montar, né, mostrar aqui com a câmera a mesa montada, eu quero falar só sobre essa peça aqui, ó. Olha aqui. É uma base de MDF, tá vendo? Com uma capa em tecido que a gente vê hoje em dia em muitos lugares. Eu gosto muito dessa peça. Eu acho ela super versátil, mas ela é confundida, tá? De uma forma
não é nem tão ruim assim, mas ela é confundida e ela é chamada muitas vezes de suplá, que é essa peça aqui que eu já falei para vocês. Essa base redonda aqui, em MDF, ela não é um suplá, ela é um lugar americano, do jogo americano, tá? Como ela tem o fundo em MDF, ela também vai proteger a sua mesa da temperatura da comida, mas ela não é e ela não pode ser considerada um suplá. Então, toda vez que você for colocá-la à mesa, você vai tratá-la como um jogo americano. Se você for colocá-la à mesa, né, justamente por ela ter o MDF, aí você não precisa mesmo colocar a toalha e não precisa nem colocar esse outro jogo americano aqui. Ela faz a função de proteger a sua mesa de todas as vezes. O que é importante falar também a respeito do suplá. Essa peça aqui, você só vai utilizar quando você for usar o prato raso, tá? Sempre. Se você for montar uma mesa de café da manhã e você só vai colocar o pratinho de sobremesa, você não vai usar esse suplá, tá? Só vai utilizar quando for o prato raso. E se você for usar essa peça aqui, que é essa base redonda, você pode usar em qualquer situação, tá bom? Eu vou virar a câmera agora aqui para mostrar para vocês e te dar uma dica para que você não esqueça a posição correta das coisas. Bom, eu vou começar a montar aqui a mesa com o lado correto para que vocês possam acompanhar. Então, começamos com a escolha do nosso forro, dessa toalha, né? Eu escolhi, lembrem, por conta da questão estética e decorativa, então ela tem as cores da toalha que se complementam com o tom do lugar americano. Então, jogo americano, toalha, jogo americano. O suplá, o prato raso, o prato de sobremesa, o guardanapo, que você pode colocar assim ou assim. Tanto faz, não tem para cima ou para baixo. As duas posições estão corretas. Vamos começar pelos talheres. A faca, lembrando, corte da faca sempre virado para o lado interno, né, para o prato. O garfo do prato principal. O garfo da entradinha. E aqui à frente a gente vai colocar os talheres de sobremesa, tá? Que não serão comidos neste pratinho, mas a gente já vai posicioná-los. O garfinho de sobremesa, ele vem nesse sentido. E a colher de sobremesa, ela vem nesse sentido. Se nós tivéssemos uma fruta, alguma coisa que fosse utilizar, a gente fosse utilizar a faca, colocaríamos a faquinha de sobremesa aqui também, tá? As taças, um copo de água, a taça para o vinho tinto e a taça do espumante. E a sua mesa está pronta, tá bom? É isso. E agora eu vou te dar a dica de ouro da mesa posta, tá? É uma dica, não é uma regra, né? Quando a gente se aprofunda um pouco mais no assunto de mesa posta, a gente percebe que ela foge um pouco, mas de uma maneira geral, para o nosso dia a dia, de uma forma gostosa, sem grandes preocupações, essa dica ajuda muito, que é a dica das palavras femininas e palavras masculinas. As palavras femininas a gente coloca sempre ao lado direito, e as palavras masculinas ao lado esquerdo. Então, a faca, a colher, a bebida, a gente vai colocar ao lado direito. O garfo, o guardanapo, o pratinho de pão, ao lado esquerdo. Tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu preparei com muito carinho, tá? Para que vocês aproveitem esse conteúdo, esse e muitos outros conteúdos que a Mirella preparou com carinho também. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Foi ótimo. Até mais, gente.